Olá, seus lindos, como vocês estão? Vamos então começar a primeira aula deste módulo de hoje, certo? Que vai ser plano inclinado. Finalmente chegamos ao plano inclinado. O primeiro caso que eu vou apresentar para vocês é o plano inclinado sem atrito, tá certo? Bom, pega seus pergaminhos, veja essa aula bem calmamente e bora lá. Bom, galera, primeiramente, plano inclinado. Observe aqui essa figura. Dada duas trajetórias abaixo que a gente está vendo, em qual delas é mais fácil de carregar o bloco? Obviamente que é na linha inclinada, correto? Pois no primeiro caso, esse daqui, teremos que realizar uma força que seja maior do que o peso do corpo, né? Para levantar e tumba, certo? Já no segundo caso, devemos fazer uma força que seja maior que uma das componentes do seu peso, né? Já tem uma rampinha, certo? Nesse caso, a componente horizontal, que terá intensidade menor conforme o ângulo for formado, correto? Conforme o ângulo for formado, essa intensidade dessa força irá variar. Por isso, no nosso cotidiano, usamos muito o plano inclinado para certas tarefas e assim facilitar essas certas tarefas. Às vezes você nem deve ter se reparado sobre isso, mas aqui vou mostrar para vocês, tá bom? Ao analisarmos, continuando, hein, gente, vamos analisar as forças que atuam agora nesse plano inclinado. Olha só, quais são as forças que atuam? Lembra? Temos a normal, que é perpendicular à superfície, por isso eu sempre reforcei com vocês, fiz até uma revisão sobre isso, lembra? E temos a força peso, que é vertical para baixo. Mas olha só uma observação aqui, preste atenção. A força peso e a força normal, nesse caso, plano inclinado, não tem a mesma direção. Lembra quando a gente estudou lá, era tudo horizontal, o normal e peso tinham a mesma direção e elas até se cancelavam, né? Assim, não se cancelavam, se anulavam, né? Mas aqui, nesse caso, não tem a mesma direção, pois, como já vimos, a força peso é causada pela aceleração da gravidade, que tem origem no centro da Terra. Logo, a força peso sempre tem a direção vertical. Por isso que eu reforcei isso para vocês. Já a força normal é a força de reação e tem origem na superfície onde o movimento ocorre. Logo, tem um ângulo, né? Esse plano está inclinado, ele tem um ângulo. E tem um ângulo igual ao plano do movimento. E o que acontece com isso? Bom, o que vai acontecer com isso? Calma aí. Deixa eu antes de mostrar para vocês onde você já deve ter esbarrado com o plano inclinado e nem ter percebido. Temos aqui a estrada em caracol, certo? Já viu que quando você vai subindo em montanhas, geralmente essa estrada tem a tendência de ser em caracóis, porque é um plano inclinado. Que mais? Lá temos os egípcios. Como você acha que eles subiram aqueles negócios? Tudo por plano de inclinado. Isso mesmo, ou seja, um plano inclinado há mais de 4.000 anos. Caramba! Outras coisas também que você pode esbarrar. Olha só, o plano inclinado é um tipo de superfície plana, elevada e inclinada. Por exemplo, uma rampa, uma esteira rolante. E tem dois tipos de estudo sobre o plano inclinado: o sem atrito, que é o tema de hoje, e o com atrito, que vai ser o tema da próxima aula. E olha só as situações que a gente vê plano inclinado aqui. O cadeirante, que tem aquelas rampas, correto? Tem até rampas, vocês devem lembrar no campus. A pessoa erguendo alguma coisa, certo? Usando o plano inclinado. A rampinha quando você vai encher um caminhão. Outra rampinha aqui quando você pega alguma coisa. E aqui a gente tem as esteiras rolantes. As esteiras rolantes, então, de shoppings, é um plano inclinado? Yes, mon ami, é um plano inclinado. Continuando, então, plano inclinado sem atrito. Como a gente vai estudar e o que a gente tem que guardar do plano inclinado, atenção, sem atrito. Bom, no plano inclinado sem atrito, existem dois tipos de força que atuam nesse sistema sem atritos. Dois tipos de força. A força normal, aqui ó, a força normal vertical para cima, lembra? Força normal é vertical para cima, né? Que é mais perpendicular à superfície, correto? Por isso que faz um ângulo de 90 graus com a superfície, correto? A superfície tá aqui, ó. A normal ela faz um ângulo de 90 graus. E a força peso vertical para baixo, certo? A peso sempre é vertical para baixo, tá?
Note que elas possuem direções diferentes, é verdade. Antes vocês estavam acostumados, né, quando era horizontal, a normal é azul, aqui tá todas na mesma direção, só os sentidos é diferentes. Agora não, agora a normal vai ser assim e a peso assim, ó, elas não estão mais na mesma direção. E o que acontece com isso? Bom, podemos ver que essas duas forças não possuem a mesma direção, portanto elas nunca irão se equilibrar. Lembra quando estava no plano inclinado em repouso? Era porque a normal e a peso se equilibravam, correto? Aqui no plano inclinado, nein das nicht, isso não acontece. Mas aí nesse caso, como é sem atrito, como são as únicas forças exercidas sobre o bloco, são as únicas forças que estão acontecendo ali naquele bloquinho no inclinado, elas admitem uma resultante que faz o plano com aceleração constante, tá? Ou seja, a resultante, né, com o plano faz ter uma aceleração constante. E o que tem isso, professora? Bom, para determinar o valor da aceleração desse bloco no plano inclinado, é necessário calcular o valor da força resultante no bloco. Para isso, devemos decompor o peso em duas componentes. Lembra quando a gente brincou lá de tração e tinha que decompor a tração no eixo X e no eixo Y? É a mesma coisa que acontece na força-peso aqui. Uma componente perpendicular ao plano Y, olha o Y aqui, tá vendo? E o outro paralelo ao plano, que seria o PX, a força no plano X. Na figura acima, podemos ver que a componente da normal se equilibra com a componente PY, concorda? Porque agora elas estão na mesma direção, só com sentidos diferentes, elas estão equilibradas, normal com PY. Portanto, a força resultante sobre o bloco aqui, a força resultante é PX, correto? Porque vai fazer o bloco descer, não é mesmo? Temos que lembrar que PX e PY não existem como forças independentes, tá? Ou seja, elas são componentes da força-peso, entendeu? Elas não são assim, independentes, é a PX, não, assim, elas vieram da força-peso, elas são uma decomposição da força-peso, tá? Assim, para encontrar o valor da aceleração, serão utilizadas as relações. E quais relações, galera? É essa receitinha de bolo que você vai ter que ter para calcular probleminhas com plano inclinado, atenção, sem atrito. Só notar essa receitinha de bolo, beleza? Os ingredientes vão mudar ali, mas a receitinha de bolo é a mesma. Olha, para calcular a força normal em um plano inclinado, utilizamos a seguinte fórmula: normal é igual a massa vezes gravidade vezes cosseno de θ, em que n é a normal, certo? A força normal, m é a massa em quilos, não esquecer as unidades, g é a gravidade da aceleração, aceleração da gravidade, metros por segundo ao quadrado, e cosseno de θ é o ângulo da inclinação, da qual vai estar esse plano inclinado, tá? Para calcular a força-peso em um plano inclinado, utilizamos a seguinte forma: peso igual massa vezes gravidade vezes cosseno também de θ. P é a força-peso em newtons, m é a massa em quilogramas, g é a gravidade e cosseno é o ângulo. E como você pode perceber, é preciso levar em consideração esse ângulo, pois isso influencia em algumas questões, como a quantidade de força necessária para mover para cima a caixa ou para segurá-la sem escorregar. Você concorda? Olha só, gente, dependendo aqui da bolinha, dependendo aqui, aqui não vai dar porque o lápis é muito fininho, ela vai correr mais rápido, dependendo do ângulo, certo? E até mesmo se for para descer, quanto maior o ângulo, mais rápido. Mas se for para subir alguma coisa, quanto menor o ângulo, melhor. Concordam? Isso, o ângulo de inclinação influencia nesses aspectos, tá bom? Seja com atrito ou sem atrito. Mas vamos continuar aqui no caso do sem atrito, que tem mais uma coisinha que vocês têm que guardar. A aceleração. Você deu para entender que vai ter alguma aceleração, né, no plano inclinado. Se é só o peso e a força normal, tem uma aceleração para que essa coisinha vá, né? Aqui no caso a bolinha desça, certo? E ali o caixote, olha só. Para encontrar a aceleração
desse movimento aqui do plano inclinado sem atrito, olha só, a gente aplica a segunda lei de Newton. O que a segunda lei de Newton nos diz em módulo? Forças resultantes é igual a massa vezes aceleração. As forças exercidas sobre o bloco são quais? Lembra que a gente tem as forças resultantes. Lembra naquele primeiro slide que eu falo que a força resultante aqui, já que é normal, se cancela com a componente do peso em y, a força resultante vai ser o Px. Então, força resultante é Px igual a massa vezes aceleração. Px é o que? Lembra? P é seno de θ igual a massa vezes aceleração. Então, aqui, cancelando a massa nos dois lados, encontramos o valor da aceleração, nesse caso, do plano inclinado sem atrito. Então, a aceleração de qualquer corpo num plano inclinado sem atrito vai ser a aceleração igual a gravidade vezes o seno de θ, tá bom? Então, essa daqui, essa formuleta de aceleração, a normal e o peso, são as que você tem que guardar para fazer probleminhas de plano inclinado sem atrito, tá bom? E aqui eu até coloco aqui bem em destaque para vocês. Essa é a expressão do módulo da aceleração adquirido pelo bloco que desliza sem atrito sobre um plano inclinado de um ângulo, aqui faltou θ, em relação à horizontal, ou seja, depende do ângulo aqui, certo? Ou seja, a aceleração, professora, não depende da massa. Olha só que interessante, a aceleração ali num plano inclinado, sem atrito, não depende da massa. Que depende de quê? Depende do ângulo dessa inclinação, certo? Assim, ó, dessa inclinação depende do ângulo da inclinação do plano à aceleração. Interessante, não? Bom, continuando, vamos aqui fazer um exemplinho para vocês. Um corpo de massa, 10 kg, está apoiado num plano inclinado de 30 graus em relação horizontal, sem atrito, e é abandonado no ponto A, distante do solo 20 metros, supondo a aceleração da gravidade no local de módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determinar a aceleração com que o bloco desce o plano. B, a intensidade da reação normal, ou seja, da força normal sobre o bloco. Vamos lá. Resolução. Primeira coisa, antes de tudo que nós aprendemos, seja plano horizontal, seja plano inclinado, é desenhar as forças que atuam. Nós temos aqui a força normal, vertical, né, e perpendicular à superfície inclinada, e a força peso, que é vertical para baixo. E aqui a gente faz as decomposições da força peso. Temos Px paralelo ao plano, certo? E temos Py, que vai ser aqui também no mesmo sentido da força normal. E com isso nós temos uma aceleração resultante, já que é a letra A que ele quer saber. Bom, para aceleração nós temos massa, temos o ângulo. Aqui ele até dá a altura, mas ignora, é só mesmo para te complicar. Ele quer saber qual que é a aceleração. Qual que é a aceleração do bloco aqui para descer o plano? Bom, nós aprendemos lá naquele slide passado que a aceleração no plano inclinado sem atrito é G vezes seno de θ. Então, ele deu G, 10 metros por segundo ao quadrado, aqui ó, G. Ele deu o valor do ângulo, 30, seno de 30, então é seno de 30. A aceleração é 10 vezes seno de 30, é o mais fácil de guardar, é meio. Então, 10 dividido por meio, 5 metros por segundo ao quadrado. Só isso, professora, só isso. Letra B. Na letra B, ele quer saber a força normal. E lembra que eu dei aqui no slide aqui como que se calcula a força normal no plano inclinado? Só colocar aqui também, força normal é igual a massa vezes gravidade, vezes agora é cosseno. Muito cuidado, a aceleração usa seno, forças normais, seja força normal ou força peso, usa cosseno, tá bom? Então, a força normal, temos a massa, sim, é 10, temos a gravidade, 10, e o cosseno de 30. Cosseno de 30 não é meio, é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui 10 vezes 10 vezes raiz de 3 sobre 2 é igual a que eu simplifiquei, 10 vezes 10, 100, dividido por 2, 50, raiz de 3 newtons. Se eu quiser, posso deixar assim? Pode, ou se você quiser, você sabe que raiz de 3 é aproximadamente 1,7, então 50 vezes 1,7, 85 newtons.
você terminou o probleminha, show de bola, beleza? Bom, mais um aqui para vocês não ficarem tão desesperados. Vamos lá. Um carro de massa 800 quilos sobe uma rampa inclinada de 30 graus com horizontal, desprezando as forças dispativas e adotando agora a gravidade. Ele considerou 10, hein? 9,8, é só para dar aquela complicadinha lá, para dar uma emoção no coração. Calcule a aceleração do corpo e a força de reação normal do plano. Nossa, professora, sempre assim praticamente? É, meu amigo, sempre assim. Não tem mistério. Bom, qual que é a dica primeiro? Desenhar as forças que estão atuando. Como é um plano inclinado sem atrito, quando ele fala que forças dissipativas, meus amigos, é quando ele é um outro jeito mais chique de dizer que não tem atrito, tá bom? Então, olha lá, vamos desenhar aqui as forças. Temos a força normal, vertical e perpendicular, tem que fazer um ângulo de 90 graus com a superfície. Temos aqui a força peso, que é vertical para baixo, e aqui a gente faz as decomposições da força peso em X e da força peso em Y, correto? Tranquilo? E com isso nós vamos ter uma aceleração. Então, calculando a aceleração do plano inclinado, a aceleração no sem atrito é g vezes seno de θ. O g agora não é 10, ele deu o que é 9,8. Então, tem que usar os números que ele fala. 9,8 vezes seno de 30, 9,8 vezes meio é igual a 4,9 metros por segundo ao quadrado. E agora a força normal. Força normal é massa vezes gravidade vezes cosseno de θ. Então, força normal é 800, porque ele deu aqui a massa do carro, correto? Vezes 9,8 vezes raiz de 3 dividido por 2. Tudo isso daqui, ele dá 3.920, raiz de 3 newton. Professora, ele não multiplicou raiz de 3? Não, ele não quis. Não precisa. Ali naquele outro caso aqui, nesse caso aqui a gente já multiplicou, fica à sua vontade, mas preste muita atenção se for uma prova de alternativa, como está aquela alternativa. Se as alternativas estiverem em função de raiz de 3, deixa ali. Agora, se elas estiverem sem a raiz, tal número, aí você vai ter que substituir raiz de 3 por 1,7, tá bom? Bom, galera, é isso, eu espero que vocês tenham compreendido o plano inclinado. Atenção que nós vimos ele sem atrito, tá? Então, os exercícios que vão vir depois dessa aula, é só um só, é mesmo só sem atrito, tá bom? Você viu que é molezinha, Só prestem sempre muita atenção nas unidades, né? A pessoa pode querer complicar, colocar a massa em outro, não em quilos, mas aí isso depende de cada questão, tá bom? Bom, para a próxima aula vamos ver agora plano inclinado com atrito. O que acontece? Vai mudar algumas coisinhas, alguns detalhezinhos vão mudar, mas não muito, não se desespere, tá bom? Bom, super beijo para vocês e até a próxima.